Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar uma área da matemática que, que eleva um pouco de fundamentos no sentido das sensações de dívida, né? E aí a gente vai olhar com maior atenção para as áreas relacionadas a porcentagem e juros. Então, veja bem, quando a gente vai dividir alguma coisa em um sentido de protesto, né? Veja bem, as partes de um todo representam um valor e esse valor ele vai ser dado como um elemento que é particular desse um. Então a gente tem uma coisa, a gente parte ela e tudo aquilo que é partido dela é particular a ela, ou seja, é uma partícula dessa coisa. E aí a gente tem para tudo, né, de forma genérica, né? Para tudo a gente consegue desconstruir considerando esse coeficiente de integrabilidade que forma o 1 até então citado, né? Eu tenho uma coisa e se eu desmontar essa coisa, eu tenho partes dessa coisa. Mas o quanto cada parte dessa coisa vale para esse todo? Ora, em defesas, você pode protestar dizendo: cada uma dessas partes vale o mesmo tanto. Às vezes, em características mais íntimas, num processo de descrição, cada parte desse todo não são semelhantes em características, porém ideologicamente, simbolicamente, consideravelmente, inclusive se a coisa funciona com tudo unido, né? Por exemplo, uma frase de informação, você pode considerar que cada parte é uma parte com valores equivalentes. Então a gente meio que enaltece que as divisões foram feitas de modo que todas as partes possuem o mesmo valor, né? A gente chama isso de equidade da divisão, né? Você cria uma divisão com uma equidade, né? Com as partículas que são equivalentes, né? No sentido do valor. Bom, porém, se você começar a considerar os privilégios segundo várias informações descritivas de composição e hierarquização dos caracteres dessas partículas separadas, você pode começar a criar um montante de valores, e para esse montante de valores divididos dessa peça, desse 1, você pode desenvolver um valor diferente.
né? E aí o quanto desse valor diferente é desse 1? E aí a gente chega na porcentagem, né? O 100%, ou que é um sentido, o que faz sentido quando tá tudo unido, né? Se todas as partes estão juntas, a gente tem um átomo, a gente tem uma união, um equilíbrio, um sentido. E aí a gente tem 100% do sentido, e se a gente quebra o sentido, quanto de sentido a gente tem? Qual é a porcentagem de sentido que essa divisão proporcionou, né? Então você tem, nesse sentido, a porcentagem, né? A porcentagem desse átomo, desse 1. E logo, né? Se eu tenho algo independente desse valor e eu empresto para alguém, essa pessoa ela vai ter que me devolver, porque eu fiz um empréstimo, certo? E aí o que acontece? Considerando os valores de utilização com o passar do tempo, ou seja, valores de decomposição por utilização do elemento emprestado, a gente criou um vetor que desmonta para nós esse universo de informações que compromete alguém que empresta. Então, se eu sou o cara que empresta, eu tenho a pessoa que eu emprestei, ela tem um comprometimento com a devolução daquilo que eu emprestei. Só que se ele usar aquilo que eu emprestei, e com o passar do tempo, por mais que você tenha um valor financeiro nesse caso, né, não seja uma matéria, você tem que o dinheiro todo dia desvaloriza um pouco, né? Então esse vetor de informar-nos sobre essas particulares do verbo emprestar, da atividade de emprestar, se chama juros. Então toda aquela pessoa que empresta algo, ela precisa receber esse algo emprestado mais os juros, né? Só que esses juros, ele pode ser 0 ou pode ser um valor que é condicionado por uma preposição de empréstimo, né? Então eu preposiciono a minha função de emprestar, né, como se eu fosse um banco, e eu condiciono, eu faço uma condicional, uma preposição condicional, que se você aceitar, você terá que cumprir. Caso você não cumpra, eu posso criar, ou a sociedade já cria, né, leis que para essas coisas, né, para as pessoas que não pagarem o que foi estabelecido no contrato, né? Então, obviamente, se você ver com atenção essa matéria, teoricamente, no universo das linguagens, lembra muito os argumentos em função dos textos jurídicos, né? Só que aqui a gente está vendo o lado lógico dessa potência de
relacionamentos, né? Bom, então vamos lá, vamos estudar porcentagens e juros. Porcentagem, conceito. Porcentagem significa porcento, isso é, dividir algo em 100 partes. Então, vamos dizer que desta forma, né, eu tenho um algo, uma substância, e essa substância eu vou dividir ela em 100 partes, né? Eu vou dividir ela em 100 partes. Então vamos lá. Eu tenho esse 1 e eu vou dividir em 100 partes. Beleza? Então eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. E vou cortando, né? Espera aí. Ao encortar, né? E aí, vamos lá. Eu tenho 100 partes agora, né? Então, todas essas 100 partes equivale a esse 1 anteriormente, né? Então, a gente tem uma proporção aqui, ó. Proporcionadamente, a gente aceita como lógica esse discurso, né? A gente só converteu a unidade de medida. Esse 1 passou a ser 100. Só que agora que eu tenho as peças desse 1, né, vamos dizer, vamos chamar de peças e unidade. Então eu tenho unidade e as peças da unidade. Então eu posso fazer a pergunta para você, né? Se eu te der algumas unidades, eu posso perguntar a você: quantas unidades eu te dei? Ó, quantas unidades? Não, né? Eu posso te perguntar quantas peças você tem. E aí, essa pergunta equivale a dizer quantos por cento, né? Quantos por cento você tem? Então, beleza. Calcular a porcentagem de um valor é multiplicar o valor por x dividido por 100. Beleza. Vamos passar. Então, ó, calcular x% de um valor. Então, eu tenho um valor, né? Eu tenho 436. Para mim calcular 30% de 436,
eu tenho que multiplicar o valor por x sobre 100, ou seja, eu tenho que fazer 436 vezes 30 sobre 100, né? Isso é igual a porcentagem, isso equivale a 30% de 436. Ó, cálculo de porcentagem. Porcentagem de um valor, exemplo, 20% de 300. A gente tem 300 vezes 20 dividido por 100. Isso é igual a 300 vezes 0,2, que é igual a 60. Beleza. Aumento percentual. Um produto de R$ 200 sofre um aumento de 10%. Então, esse aumento por percentual equivale a gente fazer uma conta de antes e depois. Então, isso aqui é ajustes de valores. Então, antes eu tinha que o produto valia R$ 200. E agora? Quanto que vai valer o produto com ajuste de 20%, né? Vamos lá, ó. Eu vou ter 200 mais, né? Quanto que é 20% de 200? 20% de 200 é 200 vezes 20 dividido por 100, né? Na verdade, ali o exercício está dizendo 10%, né? Vamos pôr 10% aqui, ó. 10%. Então, 10%. Logo, essa conta aqui é a mesma coisa que 0,1, né? 200 mais 200 vezes 0,1. Isso é igual a... aqui, ó. 20, né? 200 vezes 0,1 vezes 0,1. Multiplicar por 0,1 é só arredar uma vírgula aqui, né? 20. E aí você tem, ó, 200 mais 20 é igual a o reajuste, né? Então agora o produto está valendo R$ 220. Deu algum problema aí? Tente fazer mais questões até você conseguir entender este passo que se une a esse, né? Este passo é o grande desafio, né? Agora para o desconto. Desconto percentual é muito comum, pessoal. Desconto percentual, aumento e desconto, é como se você agregasse valor ou desagregasse valor daquilo que já era um valor, né? Então você tem um valor, pode ser um valor abstrato, pode ser um valor material, pode ser um valor pessoal. A gente consegue dar valor para tudo, né? E aí você agregar ou desagregar valor é você
você gerar dentro desse agrupamento de valor uma proporção de valor, né? Baseado nas peças que incrementam ou desincrementam. Então vamos ver aqui o exemplo, ó. Um produto de R$150 com desconto de 20%. Então você chega lá na loja, você tem um produto de R$150 antes. E agora você tem um desconto de 20%. Logo, quanto que você vai pagar nesse valor? Ora, você tem 150 menos 150 vezes 0,2, né? 0,2 é 20%. Logo, aqui vai dar R$30 de desconto, né? 150 menos... Aqui eu faço assim, ó. 2 vezes 15, 30. Ando uma vírgula com 0, tiro uma vírgula aqui. R$30. Logo, o produto, então, vai custar R$120. Descontinho até bom, né? Bom, então vamos para o interessante dessa aplicação, né? Vamos conversar um pouco sobre o lado interessante. Bom, no nosso universo, tudo que a gente considera, né, tem uma consideração de uma arquitetura que é composta por vários elementos, né? Tudo, meu caro, é elementar, né? Tudo vem de uma base de elementos. Se você olhar para a química e para a tabela periódica, você consegue interagir dentro das reações que acontecem a todo momento, principalmente pela entalpia. Você vai ver que tudo está decompondo ou recompondo a partir de metabolismos celulares, contrações de vários intemperismos em disposição na atmosfera, né? Então são muitos processos que acontecem, só que a gente arredonda esses processos para coisas que a gente chama de materializações. São coisas que nós conseguimos ver com clareza, com qualidade de imagem, segundo as nossas capacidades de sentido. Porque se você olhar para um sentido científico das coisas, você vai ver decomposições bioquímicas, fisiológicas, que não são vistas a olho nu, principalmente decomposições eletromagnéticas ou até mesmo de ondas sonoras e tal, e que nós estamos sobre doutrina da uniformidade dos alfabetos, dos instrumentos de comunicação e modulação de todas as matérias. A gente tem uma forma de haver capacidade de comunicação e conexão desses sentidos. A gente nos torna receptores a isso por conta da descendência e do acúmulo de modulações e convívios disso, né? Então somos espelhos lapidados.
Bom, então começa a se fazer sentido, porque se para tudo você tem esse fenômeno acontecer, então a todo momento você encontra descontos e aumento dentro desse processo de percepção. O seu próprio lado cognitivo de processamento lógico, acontece isso, né? Quando você vê uma imagem, você processa de uma forma. E dependendo do tempo que você vê essa imagem, você tem vários níveis de processamento e de reconhecimento e comparações. Vários cálculos acontecem na sua rede sináptica, né? Fazendo você colher energia sobre consideração dessa imagem nos espelhos que você retorna. Mas se você voltar a ver essa imagem novamente, você vai ter processamentos de acréscimo ou de desconto de quando você viu anteriormente essa imagem, né? Então você vai, quando você for ver essa imagem novamente, você vai sofrer, né, um fenômeno porcentável, né? Você vai sofrer um fenômeno porcentagem, de contas de processamento por sentir a habilidade disso, né? Desse processo de conexão. Então você vai ver a imagem e em algumas modulações de vista na imagem você vai sofrer um aumento percentual de sensação. Em outros pontos da imagem você vai ter um desconto por sentido dessa informação. E aí a vida é essa, né? Tem coisas que a gente luta para manter a sensação. Por exemplo, um casamento. A gente fala que depois que a pessoa casa, ela tem descontos percentuais. Obviamente, esses descontos percentuais, eles não são uma regra. Porém, a maioria das pessoas que casa para de lutar para que a pessoa escolha olhar para ela com aumentos de valor, aumentos de porcentagens de valor. E isso esse aumento percentual que o camarada faz quando tá namorando e quando casa ele para de fazer por conta que ele se acha seguro, pode fazer com que a sensação de estar casado seja diferente de de quando estava namorando. Porque, querendo ou não, um dia esse percentual pode cair muito. É como se você tivesse isso como a bolsa de valores e você estivesse investindo em ações. E aí, quando você investe em ações, em empresa, em sentimentos que estão crescendo, você tem valores de pertencer, né? Essas ações grandes. Agora, quando você investe dinheiro em ações que estão sofrendo processos de desconto percentuais, aí você vai estar perdendo dinheiro, porque as ações que você comprou não vão valer mais aquilo que você pagou por elas. É o que acontece em muitos casamentos, pessoal. Imagina só, eu caso com uma pessoa que me valoriza, que me ajuda a arrumar minha vida, me ajuda a me interessar pelas pessoas, me ajuda a olhar com amor para tudo. Aí, beleza, eu tô tendo um momento, eu tô me enriquecendo, eu tô olhando para a vida com uma força que eu nunca tive antes por causa desse casamento. Só que de uma hora para outra, ela para com muitas coisas.
E aí, o que que acontece? Eu sofro uma depressão. Uma depressão de sensação que eu estava acostumado. E aí, se eu não tiver estratégias de oralidade comunicativa com essa pessoa para tentar organizar um retorno dessa pessoa àquilo que ela estava em início de casamento, cara, eu vou perder tudo isso que eu apostei. Tempo, perspectivas de continuar forte na vida, e isso vai me deixar um tempo pobre, porque eu posso até perder estímulos financeiros, né? Estímulos de relacionamento com outras pessoas, entende? Tudo pode ser descrito matematicamente a partir dessa observação. Então fica aí a dica para promoção desse entendimento no seu interesse de aprender a domar e trabalhar esses valores que, mesmo que você não esteja na bolsa, né, com ações, os seus irmãos e suas irmãs estão, né? Vamos lá. Juros conceito. Lá vem os juros, né? Então, os juros nada mais é do que um vetor de mensagem de palavra lembrar da divisão sobre o tempo. Porque imagina só, o tempo ele mostra para nós que todo tempo que passa, né? Todo tempo que passa, ele tem as horas de trabalho. Então, emprestar é trabalhar. Então, veja bem, se você empresta algo, você trabalha. Emprestar é um trabalho. A sua empresa escreve a essa memória. Você trabalha lembrando que emprestou. Você sofre um processo cognitivo nervoso de contração modulada por esse empréstimo. Obviamente, isso tem o seu preço, dependendo do valor do empréstimo. Então, emprestar dá trabalho. E quanto eu empresto? Quanto eu empresto caracteriza o valor de emprestar. Então a gente tem o emprestar mais o trabalho que dá para emprestar. Isso daqui é aquilo que eu tenho que receber por esse trabalho. Então, você trabalha com juros assim. Se você empresta alguma coisa, meu amigo, você está trabalhando, você está sobrecarregado de trabalho, dependendo de quanto você está emprestando. E o que você merece? Você merece ser o valor do empréstimo, né? Então você tem o valor do empréstimo mais os juros. Só que esses juros aqui, ó, ele pode ser modulado, né? Porque, tipo assim, esses juros, ele pode ser criado, convencido, por uma informação que a gente chama de uma
Você faz uma condicional, né? Você faz uma pré. ah, você, pera aí, deixa eu lembrar da palavra aqui. Tá aqui. É isso aqui, ó. Você faz uma proposição condicional. Essa proposição condicional vai ser uma função, vai estabelecer a função de quanto do valor é cobrado. E esse quanto aqui geralmente é uma porcentagem de V. Então, a porcentagem de V. Logo, os juros é uma porcentagem de V que é estabelecida por essa proposição condicional antes do trabalhador iniciar o seu trabalho. Então, antes dos juros ser formado, né? Então, os juros, essa mensagem, ela é uma proposição, representa essa proposta. Legal? Muito legal, né? Vamos lá. Então, beleza. Principais elementos dos juros, né? Juros são o valor pago pelo uso do dinheiro ao longo do tempo. Imagina que dinheiro é energia, né? Bom, vamos lá. A gente tem esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse símbolo e esse símbolo. 1, 2, 3, 4, 5 símbolos, né? A gente tem o dedão, o dedo indicador, o dedo médio, o dedo anelar e o dedo vamos lá. Capital é o valor inicial. Taxa de juros. Aqui a taxa de juros, ela para nós é essa preposição condicional, né? É essa preposição condicional. Ou seja, você tem uma condição para que esses juros aconteçam, né? A condição é a taxa de juros, né? É o quanto é a porcentagem de C. T é o tempo. O tempo vezes a taxa de juros. Juros. Peraí. E o montante, né?
Então esse valor final, né, ele vai representar a dívida do camarada, né? É a conta que o cara tem que pagar. Juros é o que você vai receber por esse trabalho, né? E aí você, dentro das condições, você pode colocar várias coisas, né, para trabalhar com esse tipo de empréstimo, né? Imagina você agora, que a gente sabe disso. Se a pessoa te pede um empréstimo e você empresta para ela, o que que você é dela? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Você empresta dinheiro para qualquer um, né? Então, você vai emprestar dinheiro para quem? A pessoa ela precisa de provar para você que ela tem capacidade de te pagar de uma forma ou de outra. E quais formas são essas, né? Existem várias formas de pagar. Pagar com trabalho, pagar com imóveis, bens, pagar com dinheiro, né? Entendeu? Então, esse cara, ele precisa de ser um cara conhecido, um cara familiar, ou um cara... uma aposta, né? Você vai fazer uma aposta nesse cara. Esse cara, ele precisa de ter características que pré-desenvolvem em você uma porcentagem, eu diria, né? Uma nota de dizer sim para ele, né? Imagina que a gente tem 100% de chances para dar para alguém. Só que quando você avalia a pessoa, você fala assim, cara, essa pessoa eu não dou 100% de chance para ela. Para essa pessoa aqui eu daria uns 53% de chance. Aí você vai lá na sua cabeça e pensa assim, 53% de chance é suficiente para mim fazer um empréstimo para essa pessoa? Aí provavelmente não, né? Para você emprestar para alguma pessoa, você tem que ter pelo menos uns 90% de chance que ela vai pagar você. Dependendo de quem é você, né? Porque tem bancos que conseguem reduzir essa porcentagem porque tem meios ali, né? Tem pessoas envolvidas ali que estão preparadas para cobrar de outras formas, né? Os bancos, eles têm isso. Muitas pessoas não, muitas lojas não. E aí elas precisariam pagar para as pessoas recorrerem esse valor, né? Dentro dessa perspectiva. Então, o que eu quis dizer com isso? Que a pessoa, ela precisa de provar para você, você precisa de conhecer ela mais intimamente. Então, é uma pessoa que você tem dados de intimidade da pessoa. É essa que é a parada. Então, só ponto. E aí, esses dados devem chegar a um nível X, né? Então esse nível X tem que ser X, né? Eu diria para você, tem que ser mais ou menos, né? Próximo de 90% de confiança para você emprestar alguma coisa. Então vamos lá. Juros simples.
Nos juros simples, o juro não se acumula. Então você vai pagar um juros por tempo, né? Então o tempo é assim, ó. Tempo é uma unidade de medida. Então você pode ter um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. E aí você estabelece lá o valor por tempo, né? Então você vai pagar 30% por tempo. E aí, ou seja, aqui os juros que você vai pagar aqui é 30%. Aqui é 30%, aqui é 30%, aqui é 30%. 30% do capital, que é o valor inicial, capital inicial, certo? Então vamos lá, ó. Juros vai ser igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então vamos lá, ó. Vamos por passo. Juros. Juros não é o quanto eu vou ter que pagar pelo empréstimo. Então a taxa, ela geralmente vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim sucessivamente. Só que essas taxas aqui já estão altas, né? Então, geralmente é uma taxa 0,1, 0,5, né? E a taxa ela é assim, ó. É um valor X sobre 100, né? Então, vamos lá. Capital inicial, ele vai determinar dentro do valor capital, ele vai dimensionar essa taxa. Então, se o capital inicial você emprestou R$100 e você quer um juros de 10%, você vai fazer 100 vezes 0,1 e aí beleza. Aí o que vai acontecer aqui nos juros? Você vai conseguir inicialmente R$10. Então a proposta inicial é assim: olha, me empresta R$10, mês que vem eu te pago. Aí você fala assim, mês que vem você vai me pagar? Aí eu falo assim, vou te pagar. Aí você fala, mas eu quero um juros de 10%, hein? Aí beleza, você fala assim, não, tá bom, tá bom. E aí no mês que vem eu te devolvo os R$100 mais 10, que representa os 10% dos R$100. Se eu passar do tempo, eu vou passar quantos, né? Vezes 1 representa do tempo determinante, né? Ou seja, um mês. Se eu passar de um mês, se for maior do que um mês e menor do que 2 meses, eu vou pagar 2. Vou pagar 2 vezes R$10, eu vou pagar 120, ou eu vou pagar 1,30 dividido por X, né? Vou pagar tipo assim. Eu vou pagar a porcentagem que foi decorrida dos dias, né? Por exemplo, se eu te pagar depois de 45 dias, ou eu posso pagar R$20 de juros, ou eu posso pagar, por exemplo, eu tenho que fazer a conta aqui, ó. 10 é 30. 15 é 5. Então eu vou te pagar R$15 de juros, né? Então vai mudando. Esse é o juro simples, beleza? E aí o que o montante, né? Vamos lá. Logo, o montante vai ser igual aos R$100
mais os R$10 de juros se eu ficar com os R$100 e te pagar depois de um mês. Ou antes, talvez, né? Se eu passar mais de um mês, eu posso te pagar R$100 mais 20 ou R$100 mais 10 vezes T, que é o tempo, né? Então essa é a questão. Muita gente acaba multiplicando tudo, esquecendo a fórmula e tudo. Aí gera confusão. Há um exemplo de juros simples, ó. Exemplos: R$1.000 aplicados a 5% ao mês durante 4 meses. Então você tem R$1.000 e esse R$1.000 foi feita uma aplicação desses R$1.000. Então você tinha R$1.000, você emprestou a um juros de 5%. 5%. Em um tempo de 4 meses, né? Beleza. Vamos lá então, ó. A gente vai ter os juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Logo, a gente tem de juros R$1.000 vezes 0,05 vezes 4. Juros vai ser 0,2. 1.000 vezes 0,2. Né? Aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Então, 20 aqui seria isso daqui, ó. 0,20. 0,20 é 0,2, né? Beleza, então os juros vai ser igual a 2 vezes 1, 2, e aí a gente anda uma vírgula aqui, ó, né? R$200. Esse é o juro. E aí, beleza. Quanto que é o montante? O montante vai ser R$1.000, que é o valor do capital inicial emprestado, mais os R$200, depois de 4 meses de trabalho de empréstimo, né? Então você trabalhou 4 meses, o seu dinheiro trabalhou 4 meses com o seu colega, com a pessoa que passou na sua linha de crédito, né? Então eu sou uma linha de crédito, o meu dinheiro vai trabalhar para mim. Você vem me pedir uma função, meu dinheiro como uma função para melhorar o seu trabalho que você está precisando. Beleza, eu vou te dar o meu dinheiro e o meu dinheiro vai trabalhar por mim, ajudando você, né? Então eu vou te emprestar esse dinheiro, eu vou te emprestar esse meu funcionário, que é o meu dinheiro, e você, depois do tempo que você usar, você vai ter que me pagar pelo trabalho que o meu dinheiro fez por você. É mais ou menos isso, assim fica mais simples. Relação entre porcentagem e juros. A taxa de juros sempre é uma porcentagem, por isso 2% é 0,02, 3,5% é 0,035. Em provas, atenção ao período da taxa. Taxa ao mês, tempo em meses. Taxa ao ano, tempo em anos. Então isso aqui são coisas que devem, ao resolvermos exercícios, precisamos prestar bastante atenção. Dicas importantes de prova. Transforme a porcentagem em decimal. Confira se o juros simples ou composto. Observe a unidade de tempo. Use multiplicadores. Aumento de 20%.
vezes 1,2, 20, desconto de 15%, vezes 0,80. Então é legal isso aqui, ó, né? Ó, se a gente tem um aumento ou um desconto, esse 1 aqui, ó, que representa a porcentagem, ele vai ser, né, a multiplicação vai ser 1,x aumento, né? E aqui vai ser 1 menos x, né? Ó, 20%. Vamos lá aqui. Se houve um aumento de 20%, você tem que multiplicar o valor x, né? Esse 1 vezes o 1, lembrando da vírgula, 1,01, isso aqui é 1%. 1,1, isso aqui é 10%. Né? 1%, 10%, e aí 90% em diante, vamos por 80%. Ó, vamos por aqui, ó, 200%. 2. Né? Vamos lá, descontos, né? Vai multiplicar o 1, né, por 1 menos. Aí quanto que você vai tirar de 1? 0,1. Ó, 1 menos. Se você for tirar 10%, vai ser 1 menos 0,1. Isso aqui é menos 10%. Vai ficar 9, né? 0,9. 0,9. Aí você vai ter 1 vezes 0,9. Se você quiser pegar 1 menos 0,01, quer dizer, você vai descontar 1%. E aí você vai ter, né, 1 menos 0,01 é igual a 0,99. Né? E aí sucessivamente. Aqui, ó. Beleza. Aí, no próximo vídeo sobre esse assunto, nós vamos começar a fazer questões para exercitar essa relação com esse tipo de conexões entre esse gênero matemático de relacionamentos comerciais, né, que acontecem diariamente nesse ambiente social. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!